mais um episódio do podcast Além do Cérebro, um podcast onde eu trago sempre como plano de fundo a ideia de cérebro, emoção e comportamento. Então, quando você expressa algo, sempre existe um porquê, sempre existe algo nas entrelinhas, uma motivação que pode ser inconsciente, que tá ali e você não tá conseguindo enxergar. Então, esse é sempre o plano de fundo desse podcast, era exatamente sobre isso que a gente tava conversando há pouco tempo. Tô aqui com a minha digníssima, olá, que é queridos. host desse podcast. Bem-vindos. Que mais uma vez, né, igual como eu falei no podcast anterior, ela nem ia estar aqui, mas ela foi a minha primeira convidada e veio e acabou ficando. Mas quem que é o Marcinha Larice, gente? Pois é. Né? Então é isso, né, Prince? Somos um. É isso. Então E hoje temos uma convidada super especial pra gente falar sobre o tema. Será que beleza importa? O que vocês acham? Bem-vinda, Gel! Olá, obrigada pelo convite. Um prazer te receber aqui. Assim que a gente se conheceu, eu entendi que você era de verdade, né? Foi uma conexão, assim, foi de rapidinho. Almas, você e a Jordana. Ótimo. E é um prazer te receber aqui pra gente conversar sobre esse tema que tá tão, assim, em alta, mas de uma forma disfuncional, né, Gel? Verdade. Vamos começar, mas antes de entrar pelo tema, fala pra gente quem é a Giovana. Pronto. Esses dias, inclusive, me falaram assim, fala quem é a Giovana sem dizer o que você faz. Gostei. Né? Então, vamos lá. Na essência. E falando exatamente a mesma coisa que eu falei, eu vim de uma família que o matriarcalismo vem muito forte, né? Minha mãe, minhas avós são mulheres cuidadoras que gostam de servir com prazer e sempre tem aquele olhar amável para o outro. Então, quer queira que não, acho que eu e minhas irmãs, a gente pegou um pouquinho disso. E nessa área da saúde, eu acho que quase que é obrigação a gente ter esse olhar, né, um pouco mais carinhoso com o próximo. Sim. E sempre gostei de me cuidar, sempre gostei de vaidade, do empoderamento feminino. Então, acabei entrando nessa área da estética, né? Da medicina estética. Até iniciei a parte de dermatoclínica, cirurgia dermatológica, que eu adoro também, mas foquei mesmo na medicina estética, na parte da cosmiatria. Legal, muito bom. Bom, tem super correlação, né, com o teu propósito. Sim. Pelo que deu pra entender. Sim. O servir e o cuidar. Total. E assim, eu comecei medicina, na verdade eu entrei pra medicina querendo psiquiatria, por incrível que pareça. Eu falei assim, não, eu quero fazer medicina porque eu quero ser psiquiatra. A minha faculdade, liga acadêmica, tudo foi totalmente voltado pra psiquiatria. No último período, minha irmã, ei, Gel, tu é sempre tão vaidosa, tu não gosta da parte de dermato, não. Minha irmã já tem clínica de estética, né, a minha irmã mais nova. Quem sabe vai. Eu comecei a olhar com um olharzinho mais, né, analítico. E sem querer a vida me levou. Assim que eu me formei, eu já fui logo fazendo os primeiros cursos nessa área de estética mesmo e me apaixonei. Então a vida meio que me levou. Hoje eu entendo o meu propósito. Hoje eu entendo, mas não foi lá no começo, não. Hoje ficou mais formal, assim, pra mim, há uns 3 anos. Nossa, mas agora deu pra ver bem a conexão que vocês trazem, que vocês propõem na clínica, né? Pra quem não sabe, a Giovana, ela é médica, ela é dermatologista, ela é irmã da Jordana, que veio também pra cá, e a gente falou sobre empreendedorismo feminino. Elas têm uma clínica, que é a BU, fica aqui em Fortaleza, uma clínica onde ela tem a proposta de trazer uma saúde de forma completa, sempre tendo como plano de fundo a parte da beleza, da estética. Afinal de contas, a clínica, ela tem, né, esse propósito voltado para dermatologia, para estética, enfim, para o bem-estar. Mas sempre falando de uma saúde completa, ou seja, a beleza funcional. E não a busca da beleza, que é uma busca da beleza disfuncional. Então, agora você falando tudo isso, esse plano de fundo na faculdade de psiquiatria, deu para entender bem, assim, porque que vocês acabaram vindo para essa seara, de trazer um pouco do comportamento, da emoção, do que tá por trás, de uma mulher que chega lá com muitas dores e ela busca aquela cura, né, na estética, e vocês terem aquele algo a mais de conseguir ver as entrelinhas. Isso é fundamental. Assim, principalmente você buscar o que nem elas sabem que elas estão buscando. Eu acho que
um grande diferencial que sim, pelo fato da psiquiatria, um pouco de analisar o comportamento das pacientes, é você deixar ela falar, né? Aquela escuta ativa. E enquanto ela está falando, você está buscando o que ela está querendo dizer. O que ela está querendo dizer nas entrelinhas. O que ela está querendo realmente me falar. O que está acontecendo na casa dela, o que está acontecendo na vida dela. Está numa transição de carreira, está crescendo no trabalho, está com problema em casa. Isso tudo leva diretamente ou indiretamente ao que o paciente quer de resultado, de perspectiva, de tudo. É impressionante. Aquelas que se exigem muito, elas realmente vivem no que a gente tinha conversado anteriormente, de você querer ser sempre a sua melhor versão, não, às vezes, também não compreender, não aceitar o processo de envelhecimento, que é natural para todas nós, né? O que eu falo muito, zelo muito lá na clínica, não é modificar, é sempre te deixar bem com a idade com que você tá. Quem sabe até rejuvenescer o que você era 5, 6, 7 anos atrás, deixar aí sempre melhor, e a gente consegue. Mas é no devagar, é um caminhar, sabe? É um caminhar, é um dia a dia. O menos é mais, eu sou sempre a primeira a frear, principalmente para pacientes que estão comigo com pouco tempo. Eu quero conhecer, eu quero que elas me conheçam. E eu acho que não tem como, hoje em dia, no meu trabalho, com a proposta com que eu faço, eu não tenho um mínimo de intimidade com minhas pacientes, sabe? Então eu acho que esse é um diferencial. Uau! E olha que interessante, né? Porque a medicina estética, né? Ela avançou muito. A gente tem hoje em dia milhares de opções para ficarmos mais simétricas, mais harmônicas, mais bonitas. Mas até que ponto o excesso de possibilidades pode maquiar coisas e dores da alma, né? O tempo todo. O tempo todo. E pro bom e pro ruim. Tá? Às vezes, o que a gente tá falando, de fora pra dentro e de fora pra dentro. Muitas vezes a mulher, ela tá se sentindo bem, mas a pele dela, por questão hormonal, menopausa, ela se olha no espelho e não se identifica. Às vezes você faz uma coisinha, Lari, um detalhezinho, um ajuste. Ela já se conecta com, não, tô me sentindo bem. Ela já se volta pra dentro. E aceita o processo, né? O desencadear que todos nós vamos percorrer. E olha que legal, como nós médicos temos essa responsabilidade. A sua autoridade, né, como médica, que trabalha com estética, como dermatologia, ela é tão poderosa, como você falou a palavra assim, você pode estimular ou frear. E aqui tá o poder do médico, realmente, porque... É como você falou, as pacientes às vezes não têm nem noção que a dor vem da alma, que não é a pele que tá mais flácida que tá incomodando ela. De repente o casamento tá destruído, o relacionamento com os filhos que é inexistente, o trabalho que tá levando ao burnout. E ter uma médica, ter um profissional com autoridade que olha pra alma dela e não só pra flacidez, isso já é um acolhimento. Ali não é uma pessoa, um indivíduo, né? Ali não é só um indivíduo. Realmente, na cadeira ali da clínica, a gente tem tantos depoimentos lindos, tantos, assim, momentos de choro, seja ele por qual motivo. Às vezes ali é um gatilho, né? Ali a gente vai conversando, eu tento entender. Vou como quem não quer nada. Vou deixando fluir naquele momento, sabe? Assim, vou jogando do meu jeito. Sim. Mas me conta, não sei, como se eu estivesse numa conversa, como eu tô tendo aqui com vocês agora. Né? Então... fica fácil de você compreender, fica fácil de você buscar. E por isso que eu fiz a pós-medicina de estilo de vida, para buscar um pouco mais essas ferramentas. Cada vez que eu vou estudando mais sobre isso, você vai usando a forma como você vai chegar e perguntar para o paciente, para você querer realmente escutar aquilo que ele quer falar ou que ele não quer falar, né? Sim. Então você vai devagarzinho, você vai devagarzinho. Com o seu jeito, né? E isso é legal. Ela falou agora de um tema, medicina do estilo de vida, que a gente ama, né, Gê? A gente é fascinada. Sim. Que é uma medicina, para quem não conhece, voltado para o comportamento, para a mudança de hábitos, né? Isso. A gente entende que regras e restrições não levam ninguém a lugar nenhum. Pelo menos não tem um efeito no longo prazo. Não. Então, é uma habilidade onde você se conecta com o ser humano, com a alma dele, e busca evocar os motivos. Por que a paciente sua vai querer
colocar o botox, deixar a boca maior. Por quê? Será que é só isso ou isso tem algo mais profundo que precisa ser visto? Então, o estilo de vida, mas sendo estilo de vida trabalha isso. Isso, todos os pilares. Que por conta disso, seu sucesso, né, Gel? Essa é a verdade. Os pacientes amam você, é uma clínica que é familiar, porque você decidiu que você ia servir gente. Isso. Né? E você não iria ser só mais uma profissional que colocaria botox, preenchimento, que poderia ser lucrativo até. E é um meio que é muito lucrativo, a gente sabe, né? Isso. Mas que não estaria conversando com o seu propósito. Eu não consigo. Inclusive, a gente não consegue se conectar. É um propósito já tão certo que quem busca a nossa clínica, elas já chegam sabe. Lá compreendendo um pouco isso, sabe? Que ali não vai ser um ambiente apenas para o botox, apenas para o preenchimento labial, apenas para o embelezamento. 80% dos nossos pacientes ali é indicação. Então, Muito bom. Assim, com certeza na indicação tem falando um pouco sobre isso, né? Do nosso objetivo, do nosso acolhimento. De todo mundo lá da clínica, desde a gente, como médicos, até os colaboradores, minha irmã como a gestora. Então, foi natural, mas que bom que aconteceu, né? Sim. Essa união. Me conta um pouquinho sobre essa interface entre a beleza e o comportamento que você consegue ver no seu dia a dia, de pessoas chegarem lá com dores, com feridas sangrando, e ela acha que aquele procedimento é o que realmente vai trazer as coisas e você consegue, com a habilidade, com o olhar que você tem sobre o comportamento, você conseguir mostrar para ela que, na verdade, o caminho pode ser um pouco diferente. Certo. Ou pode ser complementar com outras coisas, enfim. Pronto, eu vou começar, mas pelo complementar. Eu vou te dar um exemplo de uma paciente te dar 2 exemplos. Uma paciente, a primeira, ela estava com depressão, porque tinha tido um aborto e esse filho era muito desejoso por ela, pelo esposo. Você vê que ela botava muita perspectiva em ter esse filho. Então, para ela, o aborto foi um baque muito grande. Ela estava em acompanhamento com o psiquiatra e ela chegou até a mim e falou assim: Giovana, eu tô num processo em que eu tô me reerguendo, eu tô começando a me sentir bem, mas eu vejo que à minha volta as pessoas olham para mim e ainda ficam se compadecendo muito com a situação, principalmente as pessoas que eu mais amo, minha mãe, meu esposo, minhas irmãs, e eu não quero ficar assim, isso acaba que me prejudicando, fica me levando um pouco para baixo. Tudo bem, a gente foi lá, devagarzinho, fez alguns procedimentos que aumentava a sensação de astral dela. Uma toxina para levantar um pouquinho o olhar, um preenchimento aqui na maçãzinha, só para dar aquela levantadinha. Pronto, ela foi. Inclusive, ela perguntou pro psiquiatra o que ele achava e ele super aprovou. Na volta, a gente super se emocionou. Ela, Giovana, eu tô como eu quero, como eu tô me sentindo no espelho, isso está sendo importantíssimo para impulsionar e, principalmente, a gente, quer queira, a gente precisa muito da validação do outro. Seja do esposo, principalmente das pessoas que a gente ama. Então, todo mundo falando que ela tá bem, que ela tá maravilhosa, aquilo reverberou, ela tomou pra ela, né? Sim. Da mesma forma com outra paciente que eu acompanhei ela desde o comecinho. Olha que linda essa história. Ela foi descoberta um CA de mama, ela ia pra fazer a cirurgia, fazer a químio, e desde o começo, ela sabia que caiu o cabelinho dela, ela sabia que ia acontecer algumas transformações fisicamente, ela falou assim: Giovana, eu quero me preparar pra entrar na químio. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer alguns procedimentos aqui pra eu estar ok, porque isso faz parte do eu me sentir bem. Ficou carequinha, com cabelo bem ralinho, mas a pelezinha dela tava ok, isso fazia muito bom pra ela não ficar com aquela aparência de, né, tô doente e tudo mais. Quando ela terminou a última quimioterapia, a última sessão, ela voltou lá pra clínica, porque ela ia retomar o trabalho. Giovana, eu quero continuar do mesmo jeito, assim, eu quero manter bem, eu quero que todo mundo olhe e me veja que eu estou bem, porque é assim que eu estou me sentindo. Uau. Que lindo. E aí a gente fez algumas coisinhas e ela voltou para o trabalho, que ela ia ter uma reunião em Brasília, até que ia ser bem, bem importante para ela. Então, essas coisas para mim é que fazem meu trabalho valer a pena. Foi para isso que você fez medicina, né, Giovana? Exatamente. Porque para mim eu já tive a crise. Quando eu comecei a fazer medicina estética, eu tive a crise, meu Deus, eu formei medicina.
fiz tanta coisa pra tá, né? E vou fazer a medicina estética, vou literalmente enfiar a agulha na cara das pessoas, é isso que eu vou fazer na minha vida. Eu tive esse momento de crise. Mas essas coisas que foram acontecendo dentro de 4 paredes ali, dentro daquele consultório, me fizeram um reforço de eu entender o que estava acontecendo. Sim. E assim, da mesma forma, quando chega uma paciente que eu vejo que ela tem aquela dor, que não adianta, não é sobre procedimento, não é sobre... Ali é muito mais uma aula, ali é muito mais uma consulta mesmo, terapêutica, do que qualquer outra coisa. Eu tento não fazer nada, ou se eu fizer, eu faço o mínimo possível. O mínimo possível. Eu tento mais conversar e falar. Eu acho que eu sou um pouco direta também, assim, eu consigo, claro, falar da melhor forma, mas eu consigo direcionar a fala para aquele ponto. Me conta, por que será que você tá querendo isso? Uhum. Por que você tá com esse probleminha? Por que você acha que tá essa questão da perfeição? Às vezes é bom a gente se libertar um pouquinho disso. Aí eu conto alguma historinha ou outra, até minha, pessoal, Uhum. Para tentar comparar, para dizer, tem coisas que a gente não tem como fugir. E quando a gente abraça, que é melhor, quando a gente abraça nossas imperfeições, é um alívio tão grande para a alma, um alívio tão grande, Uau. é como se a gente se libertasse, literalmente. E aquelas dores passam a não existir mais. Então, eu tento intervir o mínimo possível. O mínimo, o mínimo, o mínimo. Muito Muito bom. bom. Muito bom. Isso aí é maturidade, né? Que você consegue hoje fazer não isso. Foi Mas não foi sempre assim, né, Gel? Não foi. A gente sofre no começo, a gente sofre. Uhum. No começo como é que eu consigo chegar nessa paciente? O que ela quer dizer? O que é que... Não. E aí traz a ideia do processo, né? Todos temos processos na profissão, na vida pessoal, nos relacionamentos. Então, conta pra gente como foi que a Gel lá de trás chegou à Gel de hoje, com todo esse discernimento, essa maturidade emocional, para lidar com questões difíceis dos pacientes e se demonstrar vulnerável. Eu vi a sua fala e me identifiquei muito. Porque lá atrás, acredito que você vai se identificar, eu também fui a perfeita. Entre aspas, a gente acha que mas nunca é, né? Mas a gente busca a perfeição, né? Dá conta de tudo, a gente consegue tudo, ninguém pede ajuda. Mas chega um ponto que a gente vê que não é e que a conexão acontece na dor. Você expor pro outro que você também é vulnerável. Conta pra gente. Eu arrepiei, porque eu tenho uma frase que eu falo muito, que é que a perfeição, ela inspira, mas a imperfeição é que conecta, né? Uau. Então é só mostrar, quando a gente... como é que eu Perfeito. consegui chegar hoje? A partir do momento que eu, Giovana, mostrei minhas vulnerabilidades para os meus pacientes. Eu abri primeiro a minha cortina para que eles possam abrir as cortinas dele, sabe? Então, foi um processo. É um ato de coragem, né? Você ser o primeiro a expor é um ato de coragem. Foi um processo. Eu fiz buscas e buscas de cursos de autoconhecimento, fiz Hoffman. Meu primeiro, assim, baque mesmo de autoconhecimento foi o processo Hoffman, lá em São Paulo. Uhum. E ali foi uma semana, né, de aprendizado. Eu nunca tinha feito nada, nunca tinha feito terapia, nunca tinha feito nada do tipo, achava que não precisava, ou então não fazia parte do meu habitual, das pessoas com quem eu convivia. E passei, sim, por um processo de dor pessoal mesmo, assim, de o que eu tô fazendo da minha vida, onde é que eu tô, como é que eu faço. Sempre fui muito, às vezes até de servir demais, esquecia de mim, né? Esqueci muito de mim, quis muito, por muito tempo, sempre viver muito pelo outro, não ter muita coragem de falar sobre mim. Uhum. E quando eu comecei a me empoderar disso, que eu fui vendo que eu tenho que mostrar uma outra Giovana, eu não tenho que crescer nisso em mim, eu não posso me apequeninar, eu não posso, por conta da minha timidez, de tudo, tá deixando de viver, aproveitar momentos da vida. Então, eu fui buscar meu autoconhecimento. Quando eu busquei meu autoconhecimento de cursos, terapias, hoje eu faço com 2 profissionais, assim, por semana mesmo. Muito Cada bom. uma terça, uma quinta, 2 vezes na semana. Hoje até eu me dei altas, às vezes estou fazendo só 15 dias cada outro. Que às vezes é bom também a cabecinha parar de pensar, né? Mas foi assim. A verdade é que quando eu abri minha janela e mostrei as minhas fragilidades, seja ela, Giovana, como pessoa, como
mulher, em relacionamento, em tudo isso, me tornou mais humana, né? Me tornou mais normal. Quando a gente se torna normal, nossa, então eu posso também ter minhas fraquezas. Então, Sim. é principalmente nesse momento que eu me conecto com minhas pacientes e com que elas se conectam comigo. Então, elas veem que dá e tá tudo bem a gente conversar sobre isso. E eu tenho levado isso não só para dentro do meu consultório, Lari, mas também para a vida como um todo. Para a vida como um todo mesmo, com as pessoas com quem aparecem no meu caminho. Uau. A Uau. vida é mais leve dessa Bem forma. Exato, não é? porque a Bem perfeição, mais. a busca da perfeição, ela é pesada para quem é imperfeito. Uau, Nós somos é. imperfeitos. E todos somos. Nós somos imperfeitos, perfeito só um. Sim. Então, tipo, a gente buscar ser o que nós não somos, isso gera toda uma disfunção. Até porque não tem como eu dar o que eu não tenho. Não tem como eu dar uma perfeição se eu não sou perfeito. Exatamente. O que eu consigo compartilhar são de imperfeições. E abrir a cortina, como você falou, eu achei muito bacana essa metáfora. Isso é pode parecer, tipo assim, alguém vendo de fora como se fosse uma fraqueza. Mas é uma força gigante. Porque um paciente, quando ele chega no consultório, ele até pela questão cultural, enfim, eles olham pra gente como se a gente fossem semideuses, né? Exatamente. Donos da verdade, como se a gente estivesse no alto trono. E quando a gente se conecta ali como sendo humano e trazendo a autoridade que a gente tem ali, o acolhimento e a perspectiva de olhar para ele com um olhar médico, de saúde, de direcionamento, é como se naquela fraqueza que a gente expõe ao abrir a cortina, a gente revela mais uma ferramenta Isso. que faz com que eu consiga ir muito além do técnico, Isso. mas muito além mesmo. Do que simplesmente, no seu caso, levantar aqui um pouquinho, aqui um pouquinho. Para você isso é super simples. Eu diria, até usaria uma palavra com muito temor, mas tipo assim, banal. Para você, Isso. tranquilo, tecnicamente. É fácil, né? Concordo. Em 10 minutos você resolveria. Concordo. Só que em 10 minutos você não acessaria a cortina dela para ela ter coragem de abrir. Não. E quando você Exatamente. abre, é como se aquele tic-tic-tic fosse, tipo assim, tivesse multiplicado por 10 a percepção dela de valor e de saúde. Isso. Exatamente. É tanto que na hora que você falou isso do técnico, da Giovana ali, médica, como técnica aplicando, injetora, ali, pra mim, uma grande, assim, virada pra mim foi quando eu fiz isso entender. Não, isso aí eu já sei, não é mais isso que eu quero buscar, não é só isso que eu quero buscar. O que é que eu posso acrescentar pro meu paciente? É daí que eu comecei as minhas especializações em áreas que, teoricamente, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Por exemplo, eu fiz a medicina do estilo de vida, eu faço suplementação na prática dermatológica, né? Que eu já cheguei a falar com você sobre isso. Giovana, que eu vou tratar o meu paciente como vou indicar ao paciente medicamento X, isso, eu querer ser um médico integral dela? Não é sobre eu tratar o meu paciente em todas as áreas, né, da medicina. Mas eu posso conectar as áreas da medicina e indicar, essa condição é bom você pesquisar esse tal profissional, vai no endócrino, como é que tá o psiquiatra, já foi? É meio que para eu conectar um pouquinho isso, fazer mesmo ainda a parte médica, a parte de linkar, né, a parte de diagnóstico. E a pele, o eixo cabeça, intestino, pele, ele tá cada vez mais, assim, artigo cientificamente comprovado de que esse eixo, ele conecta tanta coisa, sabe? Muita não coisa. tem como... Segundo o cérebro, literalmente, o intestino, né? E assim, nosso papel às vezes é também desmistificar tanta coisa que a gente escuta por aí, né? A gente já acho que o nosso primeiro momento que a gente até conversou sobre isso, desmistificar o que a gente escuta o tempo todo nas redes sociais, que tem para todos os gostos, né? Até saber o que é verdade, o que não é verdade hoje em dia é confuso, né? É confuso para quem está buscando ajuda, né? Então, eu tento, como profissional, Giovana médica, ali dentro daquele ambiente, indicar, direcionar o melhor, né? A parte de melasma, por exemplo, as doenças inflamatórias, né? A gente sabe que melasma é uma doença inflamatória, a acne,
rosácea, essas doenças muito comuns, elas têm um acometimento que não é só de pele. Ela vem aqui do intestino, ela está conectada com o emocional. Né? O emocional, né? Então, o que adianta uma paciente lá na minha clínica, eu tratar ela, tá com acne, eu tratá-la só com medicamento ou com técnicas lá, peelings e laser lá na clínica, se a vida dela tá uma bagunça, se ela tá totalmente desregulada hormonalmente, sabe? Então, não combina, eu não tô entregando meu 100% para aquele paciente. Foi por isso que eu fui atrás de outras áreas que pudesse conectar para eu entregar mais o meu paciente. Sabe? Muito bom. Muito bom. E assim, a gente sabe que o profissional que quer, falando aqui da medicina, né? Os colegas médicos que querem realmente ajudar seus pacientes, eles precisam entender que não dá para ficar só no técnico da especialidade dele. A gente tem que ir para áreas vizinhas, né? E hoje em dia, cada vez mais, acredito que todos os colegas precisam entender sobre comportamento. Sim. Sobre hábitos, sobre emoções. Total. Tanto para se curarem, porque a nossa classe é uma classe bem doída, muito orgulhosa, né? Que esconde as vulnerabilidades, sem saber que, na verdade, é a exposição delas, o descortinar que você falou, que vai ajudar. Acessa a força master. Acessa a força master e vai ajudar o paciente a ativar nele o que ele tem de melhor. Porque ele vai pensar, o paciente, caramba, o doutor, ele realmente se preocupa comigo. Ele abriu aqui pra mim a vida dele e eu vejo que ele, onde ele tá, conseguindo tudo que ele conseguiu, ele também é humano, ele erra e ele é vulnerável, ele tem medo, teve frustrações, teve perdas, né? Então, cada vez mais, qualquer profissional que quiser realmente transformar, e aqui é o propósito, tem que estar ativado no coração, o seu paciente, né, a pessoa que está entrando em contato, precisa entender de emoção, de comportamento, de mente, de cérebro. Até porque as doenças, né, a gente tá careca de saber disso. Careca não, né? Não dá pra falar. Não, quando é que a doença é genética e comportamento. Isso. Então, tipo assim, chega um paciente pra mim com essa combinação, transformada numa doença, eu vou dar a medicação, eu vou resolver, é super importante a medicação, mas se eu não tratar o pilar que formou ali a causa, eu vou ficar simplesmente fazendo peeling, renovando peeling, renovando peeling, sendo que a parte inflamatória não foi resolvida. Então, tipo assim, ir no fundo para resolver o problema do paciente é algo que... Eu lembrei agora de uma história quando eu era acadêmico. Me tocou muito. Eu era acadêmico, eu estava no internato, e eu fui fazer o internato na clínica do Dr. Marcílio, que é radiologista lá da região. Um cara fenomenal. Super humano. E ele, dono da clínica, a clínica de radiologia, tem tudo na clínica, ressonância, tomografia, ultrassom e tudo. E o paciente chegava para fazer uma tomografia. Aí o paciente fazia a tomografia e tudo, aí ele olhava a imagem, ele, eu acho que isso aqui deve ser tal coisa. Aí ele, vamos ali comigo, vamos ali, fulaninha comigo. Aí entrava na sala da ultrassom, colocava a ultrassom e com a ultrassom ele chegava o diagnóstico. Aí ele colocava os laudos, não cobrava pela ultrassom, ele cobrava pela tomografia, aí a paciente saía com o diagnóstico firmado, o diagnóstico radiológico. Aí ele olhava pra mim, ele me chamava de Galeguinho. Galeguinho, deixa eu lhe contar aqui uma coisa. Ó, a gente tem que sempre resolver a vida do doente. Verdade. Ele veio com o dinheirinho dele contado para um exame. Eu sabia que eu poderia indicar outro exame e cobrar, mas ele saiu daqui com o problema dele resolvido, direcionado. Uau. Tipo, isso me marcou muito, sabe? Ou seja, isso me fez ir atrás da causa. Porque não adianta eu simplesmente estar... O alívio é importante, mas se eu sei do alívio e eu sei o que está causando aquilo ali, eu tenho que ir lá na raiz, porque senão ele vai voltar para mim depois de 3 meses. Sim. Do ponto de vista econômico faz sentido. Do ponto de vista de empresa, recorrência, ótimo. A paciente poderia estar renovando o peeling do ponto de vista de empresa, mas do ponto de vista de propósito... Ele como médico de não ia estar ele não ia estar realizado. E assim, de repente ele poderia nem ter a habilidade, né, de resolver, mas fazer igual a Gel falou. Conecta com quem sabe, mas não direciona, né? Mas não deixa o paciente assim perdido, né? Sem resolver aquela questão. Olha, se você vê que 15% dos cânceres, né? Somente é genético, o restante é o quê? Comportamento. Hábito. É isso. Entendeu? Comportamento. Então a gente vive na era realmente das doenças do estilo de vida, né? Obesidade, sobrepeso, diabetes, hipertensão, os cânceres.
Então, realmente entender sobre o comportamento, que é estilo de vida, é crucial para qualquer profissional da área de saúde, e não só saúde, eu falo para todo mundo, né? Inclusive, desculpa, já vou cortar aqui. Inclusive, a gente até conversou um pouquinho com a Jordana, mas até sendo bem sincero aqui com você, o que fez a gente ter uma baita conexão no início, lá na BU, foi exatamente tipo assim, caramba, como assim estética? E ela falando de comportamento e espiritualidade. De identidade, é verdade, foi mesmo. Aí, tipo assim, na hora me ganhou ali, sabe? Porque eu, tipo, caramba, porque, tipo assim, o que é que eu vejo na clínica de estética tradicional? Seria, tipo, um local onde vai lá, resolve, faz a recorrência e tudo, é uma empresa e tudo, e tá tudo bem. Mas só que, inclusive, quando a gente tava conversando com a Jordana, a Lari falou umas 2 vezes assim, a BU e tal, clínica de estética. Aí a Jordana corrigia, estética e saúde. Tá tão na veia dela que ela diz estética e saúde. Estética e saúde. Tá tão aí no propósito, né? Que é algo que tá além. Isso é muito, muito humano e isso conecta diretamente com o propósito, né? E o nosso objetivo é não só conectar a gente com nossos pacientes, mas até nossos pacientes com outros pacientes, né? A gente promove lá na clínica muitos encontros. Encontros de aromaterapia. No Dia das Mulheres, a gente fez 2 encontros de aromaterapia para construir um perfume, desodorante, que legal. Hidratante. E ali várias mulheres se conectaram, se conheceram. A gente propõe dar espaço para todos os pacientes. Eu tenho uma paciente que ela é bem linda a história dela, ela tem Costurando Vivências. Ela ensina costura para outras mulheres, né? E ela é uma referência para mim, a história dela é muito legal. Ela acaba que muitas mulheres que estão depressivas, que ficam, às vezes, ociosas, né? Depois da aposentadoria, os filhos, síndrome do ninho vazio, né? E aí elas encontram na costura aquele momento de recreação mesmo, de se conhecer outras mulheres. Então, a gente quer o propósito da nossa clínica, como a gente fala, acredito que a Jordana tenha falado do microbioma, né? O que seria o microbioma? O tempo todo a gente está conectando. Por exemplo, eu tenho uma moça que faz a parte da sobrancelha de micropigmentação. Eu vou indicar alguém que eu já conheço. Eu conheço uma loja de roupa que ela é maravilhosa, a minha paciente. A gente tenta conectar os pacientes. Muito então, bom. meio que acaba que circulando. É uma comunidade, né? É uma comunidade, é uma tribo. Identidade. Isso, uma tribo, exatamente. A gente tenta buscar esse empoderamento, essa conexão entre nós mulheres. Existem algumas palavras que, infelizmente, elas estão beirando o charlatanismo, né? Por exemplo, até falar o empoderamento feminino. Sim. Você já gera trava uma emoção. Falar em medicina integrativa, Sim. falar nesse tipo de frases já tá coach. Tão coach. Poxa, velho. Que pena, né? Mas eu acho que há aquela voltada, por exemplo, à neurociência. Neurociência daqui a pouco que é o novo coach, nova frase coach, porque tudo agora é neurociência, né? Tudo é neurociência, tudo é neurociência. As pessoas vão banalizando o significado, né? Então a palavra perde o poder. Isso. Embora sempre vão existir e há profissionais sérios em cada área, assim mas como... acaba perdendo o real sentido, né? Fica vulgarizado mesmo. Isso faz parte do ser humano. Tipo assim, a medicação Gardenal. É verdade, a gente psiquiatra, há 20 anos atrás. Aí vai psiquiatra, tá doido. Tá louco, Hoje em dia teve uma baita mudança, diferença. Verdade. Mas, tipo assim, volta, eu acho que tudo tá relacionado também com o senso crítico, né? Isso. De você realmente ser um pouco mais profundo. Se você se permite ser superficial, você compra aquilo ali e você perde. E porque eu acho... Só perde quem não sabe, por exemplo, o que é coach, a ideia, a filosofia da medicina integrativa, que, assim, o nome foi muito banalizado. Claro que tem profissionais e profissionais, mas a ideia da medicina integrativa é tentar resgatar a essência da medicina. Isso. E é lindo, que né? A essência da medicina é exatamente isso. É eu não estar partida, eu estar olhando tudo de uma maneira holística. Isso. Sim. E eu acho que esse é a nossa bandeira, né? Nosso levantar mesmo. É trazer isso, é trazer esse conhecimento. Acredito que faz parte de cada um, de propósito de cada um aqui, como médicos.
trazer um pouquinho disso. Olha, existe a medicina integrativa, que ela sim, ela é capaz de conectar o paciente, de trazer resultados incríveis, que vão trazer mudanças a médio e longo prazo para você e todos à sua volta, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente falando um pouco sobre isso, utilizando o nosso papel, né, de médico, né, aí, médicos e que somos acolhedores, né? Eu acho que foi-se aquele tempo do médico no pedestal, o jaleco branco que não consegue falar nem direito, pelo contrário. Como eu falei logo no começo, uma consulta médica, seja ela qual for, sobre qual médico, acho que é deixar muito mais o paciente falar, aquele momento é dele. E você falou uma coisa, tipo, daquele médico tradicional que está em cima de um pedestal, né? E a gente conecta com aquilo que a gente estava conversando há pouco tempo sobre abrir a cortina, para o paciente também abrir a cortina dele. Uma vez eu estava discutindo isso com uma pessoa e ela falou assim, que esse médico tradicional, ele não desce por medo. É verdade. Mas ele está se escondendo atrás de uma armadura, da armadura do status, da armadura do eu sou um semideus. Isso. Mas por trás daquilo ali, se ele abrir a cortina, tá cheio de coisinhas. Tá cheio. E quando a gente abre a cortina, o sol entra, né? Tipo, na verdade, abrir a cortina, se mostrar vulnerável, se conectar, tanto você se cura quanto você cura o outro. Teve uma vez uma paciente minha falando, passando por uma crise de ansiedade e tudo, e ela conversando, e ela abrindo, aí eu olhei assim pra ela, disse, eu te entendo. Ela disse, não, você não consegue me entender. Aí eu olhei assim bem pra ela, eu já passei por isso, eu te entendo. Ela, você já passou por isso? Tipo assim, parece que aquilo ali foi uma baita cura pra ela. Libertação pra ela. Né? Porque ela o que tinha de humano em mim conectou com ela naquele momento. Porque ali você não era, tipo, o Márcio médico. Não. Você era o Márcio humano. Porque ela ia querendo... E conectou na dor dela. Né? Exato. Aí você fica... ele conseguiu também né? Isso. A gente fica... Podemos ser referenciados como boas coisas, né? Nossa, sim. Dá pra melhorar, dá pra tratar. Quando eu falo, olha no meu rosto, assim, tá vendo essas imperfeições? O meu lado, todo mundo tem o seu lado up, o seu lado down. As assimetrias, é normal, são elas que nos conectam, sabe? Se você colocar aquela perfeiçãozinha em tudo, por exemplo, a gente vê uma mulher bem linda, que tá bem trabalhada, tá bem, como fala a palavra que eu não gosto, harmonizada. Né? Ela tá linda, ela é uma mulher que todo mundo vai olhar e vai falar assim, inegavelmente, ela é uma mulher bonita. Só que você vai olhar 1, 2, 3, 4 vezes e aquilo ali vai sempre te causar uma certa estranheza. A beleza artificial, ela nunca vai substituir a beleza natural. Nunca. O encantamento das assimetrias, da ruguinha, da diferença da sobrancelha, aquilo ali te faz belo, sabe? Não é a perfeição da simetria, não é. O nosso cérebro não foi feito para isso, para ver simetria em tudo, para ver aquela perfeição de tudo. Nós somos reflexo, né, daquelas pessoas. Então, se a gente não é perfeito, por que o outro tem que ser perfeito, né? Então, sempre vai causar estranheza quando a gente olha uma mulher linda, maravilhosa, toda, como a gente fala, toda harmonizada, toda montada, né, como as pessoas falam. Ela é linda, ela não vai deixar de ser linda, mas vai ter um pontinho de estranheza. Inconsciente. É como se não tivesse vida ali, né? Porque a vida mancha, a vida marca. A vida traz as rugas, né? Então, as cicatrizes contam a nossa história. Isso. Como que a mulher não pode ter ruga? Uau. Não existe Verdade. isso, né? Não. Então, se você quiser eliminar todas as rugas, você está querendo eliminar a sua história. E aí você perde sua força. Uau. Então... E assim, olhar, né? Nós seremos aqui uma geração, nós já somos a geração centenários. Nós vamos chegar aqui aos nossos 100 anos, né? Quem são 80% das pessoas que vão chegar aos 100 anos? Nós, mulheres. Isso não sou eu, Giovana, que estou dizendo. É o que se fala mesmo nos estudos, né? Então, assim, como a gente quer estar aí nos nossos 80, 90, eu tô tratando agora uma paciente de 89 anos, que ela tá se preparando para os seus 90 anos. Ai, meu Deus, quero conhecer. Sabe? E detalhe, ela não enxerga quase nada. Ela só vê pertinho do espelho e diz assim, isso aqui tá me incomodando quando eu olho, ó. Quando eu olho.
Aí meu objetivo é tratar esse aqui, né, melhorar, só que eu não posso colocar muito só o preenchedor aqui, porque eu não quero insuflar o rosto dela. E aí é um caminhar de bioestímulos. Então, assim, eu acho lindo. E detalhe, com o aval de toda a família. A gente pegou, fez um orçamento, aí a família, nossa, que é isso? O que é isso que a mamãe quer? Achei lindo. Foi toda a família lá pra clínica. Foi os 2 filhos dela e a esposa de um deles. Conhecer a clínica. Onde é isso que a minha mãe quer fazer? Procedimento, quer ficar bem. E eles também gostaram, se encantaram com a nossa clínica. E não, tá certo, mamãe, pode fazer. Aí desde janeiro, eu tô tratando ela pra agosto, pra ela tá linda nos 90 anos dela. Gente, é por isso que a gente fez medicina. Não é, Giovana? Nossa, com certeza, muito legal, sabe? Muito legal. Então, aqui não é sobre não deixar de fazer tratamento, não é a beleza quer queira que não, a gente quer se sentir bem, quer estar bem, basta um único procedimento, isso eu vivo em mim, quando eu faço uma coisinha, eu fico me olhando no espelho e falo assim, meu Deus, agora eu entendo minhas pacientes, como é legal quando a gente faz alguma coisinha e a gente se gosta, né, quando a gente se acaricia, e eu acho que é sobre isso, a gente tem que tratar os nossos pacientes, tem que sempre buscar neles o melhor, com certeza, o que eles dá a eles melhores resultados, mas também dentro de um compreender o que aquele paciente realmente quer, quais são as dores dele, inconscientemente, né? E dizer que tá tudo bem, que não é fazer procedimento que vai modificar aquilo, sabe? É abraçar mesmo, é abraçar os nossos pacientes. Muito bom. É um olhar para além da superfície, Total. né? É um olhar completo. Total. E é uma forma de cura também. Total. Então, embora você tenha lá as agulhinhas, né, que deixa a gente mais bonita e tudo, você também tem um coração ali. Como tudo na vida, acho que quando a gente bota o coração, né, Sim. as coisas fluem melhor. E independente de qualquer coisa, quando você coloca o coração, pelo menos a sua parte você tá fazendo, né? Sim. Perfeito. Sua parte. Uma coisa que eu queria perguntar. Beleza importa? Beleza importa. Beleza importa. Não só para quem olha, mas também para quem se olha no espelho, né? Eu acho que beleza importa. Faz parte da saúde, né? Faz parte da saúde. Bem-estar, autoestima, tá bem consigo, não tem nada. Principalmente para nós mulheres, que a sociedade exige muito, né? Uma perfeição de não ter ruguinhas. Por exemplo, no homem ter ruguinha, uma ruguinha aqui, traz charme, traz maturidade, traz virilidade, força. Não é o mesmo para nós mulheres. Então, assim, às vezes exige um pouquinho mais da gente como mulheres, né? De discernimento, eu acho, né? Até que ponto esse importar é saudável, até que ponto é disfuncional. E aqui entra o autoconhecimento. Exatamente. Né, Gel? Exatamente. Entender que aquilo ali, aquele botox, tem que atualizar o meu, inclusive, viu? Vou atualizar lá. Vamos. Vai trazer realmente um cuidado, porque é aquela coisa que eu sempre falo. A gente cuida de fora porque a gente se ama por dentro. Esse, pra mim, que é o saudável. Você cuidar como um reflexo do amor próprio. Você tá se enchendo tanto de coisas que te fazem bem, de ambientes, pessoas que te fazem bem. Você vive tanto do seu propósito, aquilo transborda. E aí, deixa eu ajeitar isso aqui, que isso aqui pode ser melhor. Deixa eu colocar aqui uma boca, se eu quiser, se eu entender que isso aqui não tá legal nesse momento, né? Exatamente. Agora, quando passa do ponto, quando eu busco no procedimento curar a minha dor, as minhas feridas sangrando, que eu tenho que olhar de outra forma, eu tenho que melhorar meus relacionamentos, eu tenho que pedir perdão. Isso. Eu tenho que me espiritualizar mais, eu tenho que ver que eu não sou a super-heroína. Exatamente. Eu tenho que me perdoar também, além de perdoar o outro. Isso aí é remédio, é tratamento também, que as pessoas não olham. Então, com certeza. A questão da vaidade, né? Que a gente fala muito dessa vaidade que não é exacerbada. Por exemplo, a gente levando a psiquiatria, né, para a vida, uma das coisas que a gente observa quando na psiquiatria, né, o paciente ele tá com depressão, um dos critérios é como ele vem vestido, como tá o cabelo, como é que tá o banho daquele paciente. Isso é para a vida também, isso é para a vida dos nossos pacientes. Você vê como a vaidade importa, como o zelo, o cuidado, né, do dia a dia,
da roupa, a gente se veste pro outro, mas, nossa, quando a gente Muito se mais veste pra pro... si, né? Gente, nossa, é mais tão pra bom, si. é tão né? bom, né? Mesmo assim, uma coisa que eu sempre percebo, às vezes eu trabalho de casa, home office, né? No dia que eu não me arrumo, é um dia, assim, estranho. Agora, quando eu me arrumo mesmo pra trabalhar em casa, é outra energia. Você bota... Porque é autocuidado, né, Gel? É, exatamente. É tanto que quem trabalha em home office fala muito pra fazer isso, né? Bote a sua roupa como se você fosse trabalhar, como se você fosse... Porque aquele ali... Nós somos muito por gatilhos, né? A gente é Uhum. condicionado por muitos É verdade. hábitos, né? Que a nossa cabeça vai entendendo. Então, eu tô me vestindo ali pro meu trabalho, aquilo ali vai formalizando no meu inconsciente. Vai Sim. ativando Vai ativando. o seu avatar, entre aspas, É. né? Que vai trabalhar, que vai conquistar, que se ama, né? Exatamente. Então, beleza importa sim, viu, gente? Vamos se E eu cuidar, acho vamos legal atualizar o esse- Botox, né, Gel? Com certeza. Esse tema da beleza, ele é um tema bem profundo, É né? um tema Porque a gente tá vendo uma contracultura, né? Que vem acontecendo. Inclusive, existe um documentário muito bom no Brasil Paralelo sobre isso, sobre a beleza. Uma contracultura que veio caminhando nos últimos 100 anos, 150 anos, de combater a beleza. Uhum. Tipo, artes modernas, enfim, que é Sim. totalmente o oposto daquilo que a gente via num Michelangelo, Sim. né? Tipo, Da Vinci. em Da Vinci, você vê a busca da perfeição, a busca da simetria. Tem uma escultura eu não sei se é acho que é do Michelangelo, que tem um músculozinho, que é um músculozinho, um elevador de um Bem talhado, que né? aparece aqui, que ele estudou e ele colocou isso na escultura. Uhum. Tipo assim, é uma busca pela beleza. É. E a gente vê um movimento de Contrário a isso, né? quebrar a beleza. Então, tipo, isso a gente vê na arquitetura, a gente vê isso em artes plásticas, a gente vê isso na arte... Enfim. E a gente vê alguns movimentos que trazem isso para o próprio corpo. Né? De pessoas que... É como se promovesse uma autodestruição. Para quem entende de comportamento, eu olho aquilo e eu já vejo. Sim. É uma autodestruição. Aquilo Sim. ali vem de algo de muita dor. E a beleza, ela é algo divino. Verdade. Deus, ele expressa a beleza em tudo que ele faz. Nós somos criaturas. E quando ele nos cria de uma maneira que, tipo assim, a gente se olha no espelho, um homem, tipo assim, uma mulher, ele se olhando no espelho, é algo muito belo. Tipo, você olha pra tudo na natureza, tudo é belo, tudo é maravilhoso. O que tem de feio, sujo, Vem tem do a mão do homem. homem, né? Tem a mão do homem. Então, tipo, você lida com a beleza, você lida com essa busca. Então, é como se fosse uma arte na medicina, né? Porque Sim, é você uma arte, tenta... né? A Jordana trouxe uma palavra que eu achei fantástica, que eu não conhecia, que ela trouxe, tipo assim, gerenciar o envelhecimento. Gerenciamento do envelhecimento. Legal. Gerenciar o envelhecimento. Eu, caramba, que legal, tipo, isso. Você tá envelhecendo, mas você tentar... Porque a alma não envelhece, pelo contrário, ela vai ficando cada vez mais madura, né? E você tentar trazer aquele reflexo entre o externo e o interno, que eu acho que é aí onde vem a estética saudável. Quando eu faço essa simetria entre o meu interior e o que eu estou expressando no meu exterior. Com certeza. Primeiro, o caos, né, de tudo que a gente vê, né, contemplar esse caos que é da moda, né, Sim. como a gente estava falando, até mesmo puxando para o feminismo, aquela questão da mulher não ter que se cuidar, não ter que, sabe, se deixar um pouco Masculinizada. da vaidade né? para em segundo plano. Não, mulher, homem. A gente foi feito cada um para... Você vê que vem num terreno de dor, né? É num terreno de dor. Total, porque às vezes são tantas frustrações que a cabeça se confunde, né? E às vezes é só a gente buscar um pouquinho da essência. É só... Uau. Acho que as pessoas elas não estão parando para escutarem, ou até mesmo escutar o silêncio, né? Porque acho que na hora que escuta assim um pouquinho do silêncio, vem aquela vozinha interna, não deixa nem a voz interna sair, falar, aquele momento seu. Acho que tem muito isso, a gente tá sempre frenética, a gente tá sempre num ambiente caótico, mesmo sem parar para olhar pro lado, comendo e assistindo, comendo e falando, com alguma coisa resolvendo, né?
hábitos do nosso dia a dia estão sendo esquecidos, né? Estão sendo deixados em segundo, terceiro plano, porque a gente tem que viver sempre o futuro. Tá todo mundo querendo viver sempre o futuro, o futuro, o futuro. Na hora que a gente lembra que é só viver o presente, o hoje, o aqui, o agora e desfrutar o que a gente tem nesse momento, as coisas fluem bem melhor, né? Total. Bem melhor. E é mais fácil resgatar a essência desse lugar, porque você consegue se conectar com a sua voz. Com certeza. E assim, muito legal que você falou do silêncio, né? Porque o silêncio, quando a gente tá em silêncio, vem muitos pensamentos que as pessoas querem não ter. De culpa. Existem ruídos no silêncio, né? Existe ruído no silêncio, justamente. Verdade. De inadequação, de, por vezes, não merecimento, incapacidade. Vem vozes que não é nem da pessoa, são vozes que a pessoa viu lá da infância. Ou de outras pessoas no trabalho, que ela se confunde achando que é a própria voz até. E aquilo é tão doloroso, desconfortável, parecendo um silêncio, que ela prefere ligar um Netflix, celular, para se distrair. Mas às vezes eu acho que a gente precisa desse momento de dor, né? O problema é que ninguém quer mais sentir dor. Ninguém mais, é só, toma um Rivotril. É isso. Se dopa. Qual qualquer remédio, coisa. né, qual é o remédio que e esquece de curar a alma. E às vezes para curar a alma, tem que ter uma febrezinha ali, tem que aumentar a temperatura, tem que doer um pouquinho, tem que chorar. Tem que aquela trazendo pro lado, tem que ter os sinais flogísticos ali para poder aquela recuperação acontecer, né? Então a gente às vezes esquece de sofrer um pouco, de se permitir sentir dor, de se permitir sofrer. Voltando para aquela ideia do perfeccionismo, né? Do que a gente não pode ser, que a gente tem que ser 24 horas a sua melhor versão. Sim, é verdade. É interessante que Cristo, quando ele vai iniciar o ministério dele, o primeiro passo dele é ir pro deserto. É muito simbólico isso. É muito simbólico. Tipo, Cristo se batiza, vem uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E aí ele, pelo Espírito, vai pro deserto. Passa 40 dias. Por que ele foi pro deserto? Antes de iniciar uma fase que seria o ministério dele. Sim. Por que ele vai pro deserto? Porque o deserto é lugar de silêncio. Deserto é lugar de conexão dele com ele mesmo, dele com Deus. Deserto é lugar de dor. E deserto é lugar de tratamento. É verdade. Deserto é lugar de tratamento. Então, tipo, se eu me anestesio e eu fujo do deserto, tô sempre fugindo do deserto, eu não me permito me engrandecer. Eu não me permito ir para o outro estágio que o deserto iria me propiciar. E aí você fica naquilo. Quando ele sai do deserto, ele entra no ministério dele. E qual o significado do ministério de Cristo pra gente hoje? Qual o significado pro mundo? Qual o significado pro universo, pro cosmos? Foi aquele deserto ali que, tipo assim, foi algo simbólico e algo que antecedeu um passo gigantesco de execução que ecoa até hoje, vai ecoar para a eternidade. Então, tipo, passar pela dor, sofrer, não que eu tô gostando do sofrimento, mas de enxergar aquilo como sendo uma escola. Coisas que eu já deveria ter cuidado lá atrás, às vezes vem com mais dor porque eu não me permiti sofrer lá atrás. Mas isso é algo que, tipo assim, uma das vezes que eu mais senti raiva foi quando eu entrei no processo de autoconhecimento e eu com raiva porque eu tava sentindo dor, revoltado, e a pessoa olhou assim pra mim com bem calma e disse assim: qual o problema de sentir dor? Qual o problema de sentir tristeza? Eu tava com raiva porque eu tava sentindo tristeza. Qual o problema de sentir tristeza? Isso não faz parte do ser humano? Então, tipo, parece ser uma emoção avessa, mas é uma emoção que tem um motivo. Ela me ensina, é a tristeza que me conecta comigo mesmo. A única emoção que faz com que eu me conecte comigo mesmo são as emoções que estão em torno da tristeza. Pode prestar atenção. Raiva é pra fora. Alegria, eu tô em êxtase, é pra fora. Mas aquela que faz eu me recolher, começar a pensar, é tristeza, melancolia. É o que a gente não quer sentir. É o que a gente não quer sentir. Freud que fala, né? Os freudianos que falam que a gente só cresce pela dor. Pra Freud, a única forma da gente crescer mesmo, amadurecer, é a dor, através da dor.
Quando a gente tá crescendo na adolescência, dói, né? Dói. Growth pain. Dói. Aquele esticão growth pain, dói. Parece assim, uma autoagressão falar sobre isso, né? Mas às vezes a gente tem que dizer algumas verdades, Sim. né? E hoje o que eu vejo, as pessoas se anestesiam por nada. Ninguém está disposto a sentir dor. Não é só TV. Por exemplo, eu moro sozinha. Eu moro sozinha desde a faculdade, né? Eu me formei fora, então morei sozinha. Uma das horas que eu mais cresço, que vem mais aqueles brainstorm, é quando eu tô sozinha. No banho, principalmente. Uhum. No banho, quando eu venho assim, daquela... E eu tenho grandes amigos que ficar em casa sozinho é a pior coisa. A pior coisa para eles. Eles não conseguem ficar em casa. Precisam... Eu tenho pessoas que eu conheço que eles precisam ir para posto. Posto de gasolina, vai para posto. Pra ficar lá sozinho, bebendo, pra pelo menos ficar vendo o movimento passar, né? Porque não suportam ficar só, mas mal sabe que é só pular esse degrauzinho que um desaflorar vem, né? Total. É o forjar, né? Porque o sofrimento que forja a gente. Qualquer expansão, qualquer crescimento dos ossos, treinamento médico, né? No nosso caso, quanto que foi dolorido e desconfortável ficar longe de casa, morar sozinha, né? Ainda mais, né, que eu sei que você veio num lar muito matriarcal, sua mãe cuida de vocês, né? Igual Nossa, ainda lembro a frase que meu pai falou. Ele disse que a melhor coisa que eu fiz, a melhor coisa pra mim, Giovana, foi que eu fui morar fora, fazer faculdade fora. Porque ele disse que eu era muito ingênua. Olha isso. E era verdade. Desde os meus 14 anos, eu fui criada dentro da igreja. Por escolha própria. Na minha família, todos são católicos, mas eu fui um pouquinho... Tive um namorado que foram 14 anos. Não, foi 10 anos de namoro. Eu comecei a namorar dos meus 14 anos. E ele frequentava a igreja, ele era do louvor da igreja e tudo mais, então acabou que eu fui também para esse caminho. Uhum. Carnavais, essas coisas assim, sempre, não sei nem se a gente pode falar sobre isso aqui agora, que já tô fugindo totalmente ao assunto. Pode, não, vamos com tudo. Que eu vivi dentro de igreja. Então, o meu universo era dentro da igreja. Era pessoas com que eu não vi, a verdade é que eu vivia meio que numa bolha, eu não vivi o mal por si só, as pessoas... Eu me identifico com você. Sabe, não tem noção. Eu lembro da dor que eu senti quando eu entrei na faculdade. Sozinha, numa cidade que eu não conhecia ninguém, eu não tinha nenhum familiar de terceiro grau. E quando eu me vi na faculdade que algumas pessoas faziam mal simplesmente porque elas iam fazer o mal. Elas simplesmente não tinham justificativa para fazer aquilo. E aquilo ali me tomou de uma dor. Eu lembro eu chorando por isso. Eu chorando assim, o que é isso? É como se, oi, bem-vindo ao mundo. Sim. Bem-vindo à realidade, entendeu? Uhum. E isso pra mim foi muito impactante. Essa dor que eu senti bem-vinda à vida real, sabe? E transformou você. Demais, né? Você começou a ter mais atenção sobre como são as pessoas, o mundo. E principalmente não deixar aquilo me transformar. Isso. Como eu também criar minhas armaduras, ou até mesmo, como é que eu posso contribuir? E aí, acho que agora, com mais madura, eu sempre comecei a pensar, isso não é sobre mim, isso é sobre ela, isso é sobre a pessoa. E eu só a única coisa que eu posso fazer pela pessoa nossa, Deus... Ter compaixão, Ter compaixão, né? sabe? Isso. Eu tenho compaixão e tento conversar, assim, um pouquinho e tudo mais, mas... Mas, assim, o crescimento veio em terreno de dor, né? O que fica claro aqui na tua história é isso. E, assim, eu me identifico demais. Você falou da igreja e tudo, eu fui igual. Uhum. Educação na igreja, todas as pessoas são maravilhosas. Enfim, muito ingênuo. E a faculdade... Tá uma bestalhadinha na faculdade. Tá uma bestalhadinha, vocês nem sabem.
Porque a gente se conheceu na faculdade. Quem não conhece, ele é 1 ano na minha frente e ele fez o trote. Você acredita? Sim. Uma semana, eu tava namorando já até hoje, 15 anos. Mas é isso, né? Deus sabe o que faz. Com certeza. E aí, morar fora ativou áreas em mim que eu jamais teria ativado, e aí eu vejo você a mesma história, se estivesse na asa da mãe. Porque a mãe sempre protegeu muito, né? Uhum. E as nossas mães, é como se, assim, me parece que a sua mãe, pelo pouco que eu já conheci, é fazedora e protege as filhas e vão pra frente e assume muitos papéis e tudo, né? Minha mãe também era assim. Então, como é importante você buscar por novos desafios, porque é isso que vai fazer você amadurecer e chegar a ser um adulto real, né? Com responsabilidades, com autorresponsabilidade, não adulto infantilizado que a gente vê tanto, né? Sim. Então vai ter dor, vai ter sofrimento, mas é isso que ativa as virtudes. É. A coragem, a resiliência, a força. E aí no deserto você se questiona, cara, o que é que eu fiz na minha vida? É no deserto. Essas escolhas aqui, por que eu fiz isso? O que é que isso revela da minha vida lá na infância? O que é que isso revela de como eu entendi que é o mundo? Você vai mudando as lentes do mundo no deserto. De como você vê o mundo, na verdade, né? Sim. Porque a verdade é que a realidade não é como ela é como a gente é. Uhum. A gente vê o mundo como a gente é. Então você viu o mundo de forma ingênua. Até que o mundo te provou coisas que, calma, Giovana, vamos melhorar isso aqui. Vamos ter atenção nisso. Mesma coisa o Márcio, né? Por isso que novos desafios são necessários pra gente ter a versão mais sustentável, pegando a sua fala, né? É verdade. E não ter a melhor versão. Muito bom. Gente, que papo maravilhoso! Ai, se deixar de conversa, É, né? O dia vai todo. conversar. Já foram 2 horas? Uma Uma? hora. Muito Olha bom, aí. Muito bom. E pra finalizar, Gel, fala pra gente como é que você tem uma conexão com o transcendental, com o divino, como é que é esse pilar na sua vida e como foi importante esse pilar pra você chegar até aqui e ser essa pessoa maravilhosa, que iluminada, né? E pra mim a espiritualidade, minha conexão mesmo com Deus, com o divino, e não falo, né, nem sobre religião, né? Acho que a gente vai amadurecendo também, tentando nem falar mais tanto só sobre religião, se encaixar em algum grupo religioso. É mais mesmo Giovana Deus, Giovana divino, Giovana mesmo. Uma das coisas que eu tô aprendendo é buscar o divino em mim, né? Nessa parte assim, de busca de terapeuta, às vezes a gente fica tanto buscando o divino no externo, né? Na oração, tá na fora. reza, no que tá fora, na beleza, na natureza. Mas às vezes a gente busca o divino dentro da gente, né? O que a gente tem de bom, o que a gente pode fazer pelo outro, sabe? E pedir mesmo pra Deus. Eu peço muito pra Deus o melhor de mim, pra mim e pros outros, sabe? Eu acho que eu, Giovana, é um dos de propósitos que vai me fazer feliz, que vai me sentir completa mesmo na vida, de olhar pra trás. Foi uma vida muito boa, sabe? Tá sendo uma vida muito legal. Minha missão tá sendo cumprida. Então, pra mim, o divino é isso. O divino buscar a paz, a espiritualidade, faz parte de tudo. Eu tento, inclusive, trazer isso pra mim, pra minha família, pros que estão perto de mim. Busco conhecer pessoas que vivem isso também, porque eu acho que isso é importante também. E acredito que seja isso. Muito bom. Muito bom que você falou que tá dentro de você. E tá. E tá. Todos nós, né? Porque a gente, por muitos anos, né? O mundo vendeu essa conexão através da religião, da religiosidade. Isso. E não precisa ter. Isso. A religião tem a sua importância, né? Enfim, o Márcio pode até falar melhor sobre isso. Porém, não é a religião que vai te fazer ter uma conexão com o divino. É você. É dentro de você. É a espiritualidade. Então, mesmo que você não acredite, né, se existe ou não Deus, o que é inegociável é que você tem um espírito. Somos corpo, mente e espírito. E esse espírito precisa ser nutrido com verdades que são inquestionáveis. Então, quando você desenvolve esse espírito, né, essa espiritualidade, essa conexão com o divino, com Deus, com o transcendental, como você queira chamar, com o universo, a sensação que dá é que você vive uma vida
mais leve, uma vida com mais poder até, uma vida onde não, uma vida literalmente ligada com o propósito, porque viver o propósito tem conexão íntima com a espiritualidade. O propósito é um assunto espiritual, né? É espiritual, justamente. Então, por que a gente vê muitas pessoas em burnout, estresse crônico, infelizes no trabalho, na família, na vida? Porque são pessoas que se desconectaram do divino, do transcendental, do espírito. Então, acham que a vida é só esse mundo aqui, né? Só trabalhar, só pagar conta, pagar boleto, conquistas, posses, né? Coisas materiais que você pode pegar. Mas somos além disso, somos emoções, somos espírito também. Verdade. E eu acho que não tem como a gente não falar sobre esse assunto sem falar da palavra fé. Sim. A fé, eu acho que ela consegue mover tudo. Tudo. A fé, ela vai fazer você acreditar. Quando você realmente acredita, né? Naquilo que você tá querendo, desejando, pedindo, de uma forma ou de outra, ali vai acontecer. Vai acontecer, é impressionante, vai acontecer, né? Então a espiritualidade, ela tá muito, muito, né, conectada com a palavra fé. Eu acho que independente de religião, cada um tem a sua fé. A verdadeira fé é o acreditar mesmo, que é o objetivo de todo mundo. Se a gente vai conseguir chegar um dia na fé, aquela fé mesmo, assim, é o que eu peço para Deus. Chegar um dia até aquela fé que nem eu mesmo duvide de mim mesmo, sabe? Sim. Que não é fácil, né? Não é fácil. Essa verdadeira fé, eu acho que é o que todos nós buscamos no dia a dia. Porque quando a gente encontra essa fé, o mundo é diferente. O mundo fica totalmente diferente. Pode acontecer diferente. O que aconteça. Você fica, né? Aí eu lembro do versículo, né? Que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu permanecerá em pé. Uhum. Você não será abalado. Pela fé. Pela fé. Quando você tem essa convicção de quem você é, da sua identidade, você se refaz na fé. Não é que você não vai ter dores e sofrimento, mas você entende que o deserto, que a dor, faz parte da jornada, né? De aperfeiçoamento, de iluminação, literalmente. E é interessante, assim, o quanto que pessoas que chegam nesse nível, né? E tem as profundidades do nível, né? Tem pessoas... Por exemplo, eu me considero ainda iniciante nessa jornada de espiritualização. Mas a vida muda e você passa a ser luz e farol para outras pessoas de forma leve. Verdade. É como se você fosse nutrido de um alimento tão poderoso que ele, mesmo sem você falar nada, aquilo transborda. E eu vejo isso em você. Ai, que bom. De verdade. Porque as pessoas passam a ser de verdade quando você chega nesse nível. Quando você entende que você é vulnerável, que você não é a super-heroína, o super-herói, que você não tem todas as verdades. Você tem perguntas. Sim. E algumas respostas. Sim, com certeza. Né? Mas... Uma coisa que eu posso falar que eu aprendi, né, nessa vida, como eu falei, sempre fui muito tímida. Pra estar aqui alguns anos atrás, meu Deus, eu tinha que trabalhar minha cabeça, assim, alguns dias antes. Ia gaguejar, ia falar, para um pouquinho. Até que eu escutei de 1, 2, 3 pessoas, ou até mais, que me falaram assim: Gel, você não pode esconder a luz embaixo da mesa. Uau. Não esconda a sua luz embaixo da mesa. Aí uma pessoa me fala, tá. Aí depois outra pessoa, Gel, ninguém consegue esconder a luz embaixo da mesa. E o principal, se você começa a esconder a sua luz embaixo da mesa, você começa a ver a sua sombra. E aí você ficar só vendo sua sombra não é legal. Não é legal. E aí eu sempre fui com inseguranças, com medos, com receios. E aí fui começando a trabalhar isso em mim. E fez parte do meu processo de autoconhecimento, de trabalhar isso dentro da minha clínica com os meus pacientes, de eu levar isso para minha vida, para meus amigos e familiares. Eu tenho que mostrar, não tem problema nenhum. Por exemplo, rede social, sou super tímida para rede social. Se eu pudesse, eu brinco que eu digo que eu viveria no anonimato perfeitamente, muito bem, muito feliz. Mas eu já entendi que a gente hoje em dia precisa das redes sociais, não tem como fugir disso. E aí eu consegui ressignificar as minhas aparições em redes sociais pensando nisso. Como é que eu posso dar a minha luz? Como é que eu posso dar a minha contribuição?
Poxa, se eu tenho alguma coisa legal que eu posso dizer pro outro, por que que eu não posso? É legal falar. Às vezes eu viajo, ficava, mostro ou não mostro que eu tô numa viagem. Será que aquelas coisas que se falam muito mais sobre a gente, né? Insegurança. Eu mostrar, vai achar que eu tô querendo me mostrar, essas coisas assim, né? Uhum. E aí eu falei assim, nossa, é tão lindo, é tão encantador. Eu queria dar a oportunidade de outras pessoas verem esse momento, entendeu? Então você começa a ressignificar essas coisinhas. Então, a questão da luz, todos nós temos as nossas luzes. Todos nós temos. Todo mundo tem que tirar a sua luzinha debaixo da mesa Uau. e levantar, né? E levantar porque todo mundo tem algo legal para contribuir. Todo mundo consegue, a gente consegue aprender. Quanto que a gente eu aprendi bastante com vocês. Nós, imagina, entendeu? Muito. Então, com acho essa que troca, né? Com essa troca. De vencer a timidez, a insegurança. Porque a gente fica preocupado, né? Com a ordem, com a beleza, como é que tá o cabelo, como é que tá não sei o quê. Sendo que isso é só a superfície, né? O que transforma é essa fluidez, que é a verdade. Você expor suas inseguranças, a gente também. Sim. E seguir entendendo que todos temos um propósito. O Márcio fala muito bem disso, né? Todos temos. E o nosso propósito envolve sempre servir ao outro dentro da nossa vida, da nossa carreira. Verdade. Do que a gente sabe fazer de melhor. Uhum. E quando a gente deixa que os dons, talentos se expressem, né? E transbordem, é tão mais leve viver a vida, né, Anjo? A riqueza do tipo de Deus não acrescenta dores, né? E encoraja outras pessoas, né, a seguirem o mesmo. Justamente. No mínimo, gera curiosidade. A partir dessa curiosidade, a pessoa, mas o que é? O que é isso que eles estão falando? Justamente. Isso. Porque as pessoas podem olhar pra você e pra mim, nossa, mas elas inseguras são tão arrumadas, tão bonitas, elas vulneráveis, como assim? Né? Exatamente. Mas todos somos em algum nível. Sendo que alguns se permitem mostrar porque já entenderam quem são. Exatamente. Né? E outros não conseguem. Porque acham que vão se partir, expondo pro outro a vulnerabilidade. Isso. É isso. E se todos nós nos mostrando, né? Gera uma rede aí, uma corrente. Uma corrente do bem, de que tá tudo bem ser vulnerável, tá, gente? Tá tudo bem. Né? Verdade. Uau, que podcast! Que episódio, né? Ai, que Gel, bom. muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Aprendi muito com você. Mais ainda. Preciso fazer o Botox. Acho, viu? Fica tranquila que não é pra curar nenhuma ferida, não. Boa! É só gerenciamento do envelhecimento. Justamente. Muito bom, gente. Mais um episódio do podcast Além do Cérebro. Espero que vocês tenham gostado do tanto que a gente gostou, né, Bey? Nossa, eu amei. Aprendi muito. É isso aí. Forte abraço a todos. Curtam e se inscrevam no canal se vocês ainda não tiverem feito isso, tá? E deixa aqui os comentários, tá? Deixa os comentários aqui, dúvidas e tudo, que a gente vai batendo esse papo aí ao longo das próximas eras, né? Uau! Tchau, Beijo, tchau. amores! Tchau.